passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor... Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Fema. São 8h06. Gente de Deus, olhem para fora da janela, vocês vão ver a cara do tempo hoje. A cara do tempo. Feio mesmo, acho que vai despejar água de balde. Mas aqui não tem tempo ruim. Nós vamos falar hoje de amor. Nós vamos falar de amor hoje aqui na Rádio Fema, né? E vamos explorar as muitas dimensões do amor e talvez falar um pouco daquilo que pouco se fala do amor, né? Entende? Nós, inclusive, elegemos como título dessa fala aqui, inspirada em alguns pensadores pós-modernos, que é o mito do amor romântico em tempos de relações líquidas. Um título assim complexo, né? Mas que vai render com certeza boas reflexões, que é a característica do nosso programa, né? Tentei sintetizar algumas ideias que provavelmente serão um pouco o norte da nossa fala aqui hoje, né? Que, claro, falar de amor na Semana dos Namorados é das coisas mais gostosas que tem, né? E as pessoas, né, que saíram das suas casas, foram almoçar fora, jantar fora, troca de presentes, esses rituais que de fato são muito importantes para uma vida de namorados, né? Sem dúvida, esta data, ela mexe com os nossos sentimentos, faz relembrar encontros que culminaram certamente em uma união, né? Em as trajetórias também que cada casal percorreu, as dificuldades, as vitórias, né? E os jovens casais, os jovens namorados, né? Praticando, por que não, exercitando a conquista do coração do outro, né? Esses rituais humanos são super importantes e por isso que eu acho assim, é justo e até necessário a gente rememorar essas histórias todas, né? E aproveitar também para renovar um pouco o sentido do que é de fato uma vida a dois, né? E nesses momentos também requerem rituais celebrativos, né? Como eu já falei, um jantar à luz de velas, né? Outras manifestações de carinho. E o amor também se fortalece nesses rituais que requerem também um pouco de partilha. Claro, nós vivemos uma sociedade do consumo. O comércio não ficou de fora dessa parada, né? Tanto é que o Dia dos Namorados hoje é quase uma das principais celebrações que rendem melhores dividendos para os caixas, né, do comércio. É justo, né? A atividade comercial tem que vender, né? E para se sustentar. E esses momentos também são importantes, né? Então, o Dia dos Namorados também é um momento importante para a gente refletir sobre a realidade das relações entre os casais e gêneros, né? E aqui nós vamos fazer um breve mapeamento do contexto desta realidade das relações aqui mais próximas a nível de Brasil. O IBGE, em 2002, já havia revelado em suas pesquisas que já há mais brasileiros solteiros do que casados. Os divórcios estão se multiplicando. É o chamado fenômeno dos divórcios grisalhos, aqueles que acontecem acima dos 50, né? Cansaram, aí se divorciam, né? É um fenômeno interessante, né? Também não podemos esquecer que muitas histórias que começaram com beijos, abraços e um monte de juras de amor acabaram se tornando uma trágica cena de feminicídio, né? A gente não pode esquecer que o amor também está sempre sujeito a ser atravessado por situações que jamais a gente espera, né?
entende? E é fruto do quê? Basicamente a dificuldade de superar as dificuldades que são inerentes à fragilidade humana, né? Então, assim, existe um paradoxo bem importante, que a propaganda enaltece os modelos de casais felizes, mas a vida real mostra que nós estamos vivendo tempo de relações muito frágeis, né? Passageiras e, em muitos casos, uma vida de solidão. Embora, às vezes, a gente esteja acompanhado de alguém, mas não significa que a gente, depois as psicólogas aqui vão explicar esse fenômeno, que a gente pode estar vivendo uma vida quase que interiormente, afetivamente, né, de solitário, né? Então, parece que até o amor se transformou em um produto sujeito a qualquer momento ser descartado, né? Que é a lógica do mundo moderno e da sociedade do consumo, né? Vou lembrar aqui um pensador chamado Zygmunt Bauman, né? Ele cunhou uma expressão assim muito interessante para explicar a realidade do amor na modernidade. Ele usou a expressão o amor líquido. E aí surgiu uma série de obras que ele trabalha esse conceito, né? Ou seja, é aquele amor que não tem mais consistência. Talvez esse seja um dos maiores problemas. E a gente vê, de fato, né, que tem amores que duram 1 ano, 5 anos, 10 anos, e aqueles que duram um dia, né? E, às vezes, é um amor que não sobreviveu aos primeiros problemas inerentes à própria humanidade, né? A gente diz isso é falta de diálogo, coisa assim, mas o diálogo é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? Entende? E exigem algumas predisposições. Isso tudo nós podemos explorar depois, né? E por aí vai, gente. Tem mais algumas outras ideias bem interessantes aqui, né? E agora também nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante, sim, praticamente dos últimos 50 anos, que é o amor de rede social, né? O chamado amor moderno, que vem atravessado ou mediado por ferramentas informatizadas, né? Por aplicativos de relacionamento, coisa assim, que hoje no Brasil cresce muito. E o interessante, há um estudo que fala assim, quais são os interesses que rolam na maioria desses encontros através desses aplicativos. Eu sempre digo assim, não é uma questão de demonizar, mas é uma questão de a gente analisar, né? Então, não quer dizer que muitos encontros que se deram por aplicativos não deram certo, mas a estatística mostra que a maioria resulta em alguma frustração devido às idealizações que nós temos, né? E numa rede social a gente enxerga lá uma foto, um videozinho, uma coisa assim, né? Mas aquele toque do real é outro papo, né? É outro papo, é outro calor, né? E assim vai. Então é um fenômeno que nós temos que analisar também, que faz parte, está aí no mundo, entende? E não é nada romântico assim, né? Então, o que a gente está vendo nesse sentido, que está havendo uma espécie de uma exaustão da própria fragilidade, né? Tanto esses divórcios grisalhos, essas populações de solteiros e solteiras, né? Mostram não necessariamente um desencanto pelo amor, mas muito mais uma exaustão pela fragilidade dos relacionamentos. E isso é uma coisa que eu acho que nós todos precisamos pensar. Bueno, gente, falei um pouco demais, mas é para introduzir assim, para a gente meio ter um norte, né? Quero apresentar para vocês aqui, e aliás, gente, vão lá, né? Vamos nos acompanhar lá na página do Facebook aqui da rádio, que nós estamos ao vivaço lá, já podem nos acompanhar, né? Quero apresentar para vocês aqui, então, minhas convidadas hoje, ó, em grande estilo.
toda de pink, né? A Luciana, o Luciane, né? Luciane. Por que tem que fazer essas confusão com uma letrinha, né? Padroniza tudo, né? Não. Deve ter um motivo ser esse erro. Eu acho, né? Luciane, grande abraço para ti, viu? Sempre uma alegria te receber aqui no programa. Eu sempre, quando tenho assuntos complexos, eu chamo a Luciane, né? Bom dia. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer participar desses bate-papos aqui, sempre muito produtivos, que acabam gerando novas demandas e novos programas, enfim. Eu vim de pink porque é em homenagem ao amor, assim. Ao amor, ou né? pode ser Pantera cor-de-rosa também. A Barbie. Não, Barbie não quero. Professora Silvia Colombo. Aqui tá professora e aluna, né? Sim. Que coisa bacana, né? A gente vê os alunos da gente assim, ó, evoluir e daqui a um pouco tomar o nosso lugar. Com certeza. E assim a história continua, né? Tudo bem, Silvia? Tudo bem, bom dia. Quanto tempo, Silvia? Sim, mas eu precisei de um tempo, precisou, né? A gente respeita. Bom dia, ouvintes, bom dia para Lu. Lu, com certeza é um prazer estar contigo. Igualmente. E é muito bom a gente encontrar, né, quem passou pela vida enquanto a gente também estava, né, no trabalho de professora. Que legal. Eu vou transmitir agora de público um abraço do Tiago Nais, né? Ele estaria aqui com a gente hoje, que acho que foi teu aluno também, né? Sim. Ele acabou tendo um compromisso de família, não pode estar aqui. Ele ia falar mais dessa dimensão do amor a partir dos pensadores mais pós-modernos aí, que é um pouco isso que eu coloquei na introdução. Que eu acho que é interessante a gente contextualizar. O amor não é uma viagem, assim, numa espécie de vácuo, né, imune às tempestades da realidade. Pelo contrário, a gente vive uma vida de pé no chão, né? E é o dia a dia, né? É o dia a dia, Por isso que eu acho interessante a gente sempre contextualizar, trazer até alguma estatística, né? Eu fiquei surpreso com essa história de tanta gente vivendo. Até uma vez alguém tinha me alertado, alguém que era arquiteto, assim, está crescendo muito o número de apartamentos pequenininhos, os tais de kitnets, assim, para uma vida no máximo de 2 pessoas, entende? E bem compacto. Interessante. E eu achei isso é coisa para universitário? E disse que não. Às vezes tem até gente assim que não tem um propósito de constituir uma família ou ter filhos logo. Então vai para porque começar a vida é sempre um perrengue, né? Então compra um apartamentinho pequenininho e depois evolui para um maiorzinho à medida que os filhos vão chegando, né? Então, vamos falar de amor? Eu não sei quem quer começar, querem repercutir um pouco essas falas iniciais aí, né? Posso? Pode. Eu fiquei pensando em relação ao Bauman, né? Que eu acho que ele faz provocações muito pertinentes, assim, em relação à liquidez da sociedade. E ele traz, assim, nesse livro, O Amor Líquido, que a questão da união, do aspecto de união das relações tem se perdido, né? E passa a ser apenas um acúmulo de experiências. Então, tu tem aquela experiência, ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas ela é efêmera, né? Então, e isso está muito relacionado com o próprio estilo de vida moderno, que é líquido também, né? As coisas são passageiras, são rápidas. A dificuldade que a gente tem de lidar com frustrações, de manter laços afetivos, e isso é uma característica do nosso tempo agora. Então, o amor também passa a ter esse estado líquido. E o líquido escorre pelas mãos, né? E se espalha ao sabor do vento tem uma do consistência, terreno, né? Então é sem direção, sem ritmo, sem forma, sem padrão, sem lógica, sem destino, sem continuidade, sem esse comprometimento que é necessário para o amor, tanto para o convívio de amor, amizade, que eu penso também, não só no amor casal.
Eu acho que a gente ama de diversas formas e diversas pessoas, né? Então, não é só nesse amor marido e mulher que o amor está liquefeito, né? Nas relações de uma forma geral. E depois eu acho que é interessante a gente ir um pouco além ainda e pensar desde a criança, a relação mãe-bebê, como é que está se dando, que idade que essas crianças têm acesso a uma tela, por exemplo, onde o programinha não está legal, corre para o lado e pega outro. Então, isso está refletido desde a infância no nosso tempo, né? Então, as relações também não tá boa, descarta. Vai no Tinder lá, passa pro lado, o cardápio humano ali, enfim. Não que seja ruim, ou enfim, cada um sabe das suas relações. O problema é quando isso se torna um padrão que reflete na própria questão da saúde mental do indivíduo e da sociedade. Então, eu acho que essa liquidez, ela é característica, penso que a gente não retorna, mas também o que fazer com ela, a partir do momento que ela está aí, é um discurso social, né? Silvia, eu penso assim, Alcindo, que as relações, né, e as relações afetivas, emotivas, elas são constituídas, né, a partir de duas fontes, de prazer e desprazer. E talvez o que essa sociedade líquida hoje, né, pela necessidade de ter assim experiências imediatas, de estar sempre tendo que descobrir algo, né, novo, e a facilidade em se desfazer, um estímulo muito grande somente para aquilo que nos traz prazer. E esquece que a dimensão humana também se constitui na dor, né? Naquilo que também nos faz geral, né? Aquilo que nos faz sofrer, que nos traz desafios. Então, muitas vezes aquilo que nos desafia, né, faz com que a gente foge, né? Assim, a fuga traz desconforto, descarta. Então, essa é uma realidade que a gente encontra, isso que a Luciane trazia, né? Desde a infância você vem assim, trazendo já uma cultura de que aquilo que não me satisfaz, eu desfaço, descarto, nego. A negação também é uma realidade que a gente encontra com muita frequência, né? Então, eu acho que pensar o amor nas duas possibilidades, né? Daquilo que nos traz prazer, mas também aquilo que nos faz ter que encarar, né? Às vezes, a dor, o sofrimento, a angústia que é necessária também para nossa dimensão humana, né? E muitas vezes isso é descartado. E isso talvez a cultura moderna traz muito, né? Que você precisa ser feliz o tempo todo, né? Você não pode... É utopia, né? E isso não é real, né? Então, no dia a dia, a gente tem momentos de prazer e momentos de muita ansiedade, de muita angústia, de muita dor. Insegurança, também, medos. O medo também é inerente à nossa condição humana, né? Então, todos esses sentimentos que também são nossos, que às vezes a sociedade nega, né? E isso faz com que talvez se facilite essa ideia de que eu sozinho, né? Sim. Ou que nem você traz essa ideia também desses divórcios grisalhos. né? Eu fiz um programa de que você vai estar bem. Juliana, né? Que você vai estar bem estando só, né? Mas o afastamento às vezes não resolve as tuas questões. Eu lembrei de um livro que eu lembrei agora, dessa questão do gozar a qualquer custo, né? Que é o Homem Sem Gravidade, gozar a qualquer custo, justamente. E o autor, agora eu não estou conseguindo lembrar, mas o autor traz exatamente essa questão de o quanto para a nossa sociedade parece que você tem que estar feliz o tempo todo, sorrindo o tempo todo, e não importa o que tu precise fazer para atingir esse objetivo que na verdade não atinge nunca. Então eu acho que essa questão da solidão também tem a ver. Não, porque não tá legal aqui, então eu vou ficar sozinho, não vou enfrentar as minhas frustrações enquanto sujeito que divide o seu espaço com outro, e acaba
que existem tantos rompimentos e a pessoa leva o problema junto. É a mesma coisa que eu pensar assim, tô sofrendo e tal, vou viajar e vai passar. Não, o teu problema vai junto. Então, esse olhar para si mesmo que eu acho que está sendo pouco feito na nossa sociedade, e a gente não tem lugar para olhar para si mesmo muitas vezes, né? Então, daí a importância do lugar de fala, da terapia. Tem um texto, me fugiu o nome do autor, é aquele que fala assim das redes sociais, o último texto que Humberto Eco. O último texto que ele escreveu, que na verdade foi um discurso para uma turma de formandos, né? E ele já sabia que ele estava se despedindo do mundo, tipo Pepe Mujica, né? Pediu um tempo para o guerreiro descansar em paz, né? Onde ele fala de que as redes sociais é uma fábrica de imbecis, né? O Bauman também, num determinado momento, ele fala assim que a sociedade do consumo é uma sociedade de excesso de oferta, né? Excesso de oferta. E numa análise que eu li sobre essa estatística do número de solteiros e solteiras no Brasil hoje, eu fazia uma pergunta assim: essas pessoas desistiram do amor, né? O que é que elas estão procurando, né? E nem todos vão para os aplicativos, né? Se recolhem para si, mas por outro lado, então passam a ter um outro modo de vida, uma vida mais social. Então frequenta rodas de amigos, barzinho, tem convívio, mas não tem o compromisso, o engajamento, aquela consistência de fidelidade em um relacionamento, coisa parecida. E a gente nota que esse problema da consistência, ele não se dá só nas relações humanas. Ele se dá também nas relações de trabalho. Hoje, vão perguntar por aí, principalmente uma certa faixa etária, e bastante essa geração. Eu tinha uma outra imagem da geração Z, e ultimamente eu estou lendo alguns comentários que não é comentário inconsistente, comentário bem embasado. Diz que é uma geração que não quer durabilidade para nada, né? É uma geração assim que também não constrói um ideal de futuro, uma coisa assim. Não, as coisas acontecem no seu tempo e lá eu dou um jeito. Esse tipo de coisa. Quando se trata de relacionamentos humanos, a coisa não funciona assim. Entende? E principalmente casais casados, né? A gente não espera acontecer para ver o que vai fazer com o filho. Não, é um processo. Então eu acho assim, se por um lado tem essa falta de consistência, por outro lado, eu acho que nós estamos vivendo aquilo que o Yves de la Taille ele fala, eu gosto muito que é uma fala inspirada inclusive no Bauman, né? Nós estamos vivendo uma vida muito mais de turistas nesse mundo do que propriamente uma vida de peregrino. O peregrino pressupõe o processo. Nós não curtimos mais o sabor do processo de se constituir como um ser amoroso, né? Nós queremos viver uma viagem romântica. Por isso que o amor romântico já é um mito. Essa é a ideia. Alcindri, aqui também eu acho que é importante a gente pensar de como as relações se dão na dimensão humana, né? Porque nós temos relações que são dadas, isso que você trazia, assim, por exemplo, as relações parentais, né? Que não tem como você é pai, você é filho, você é irmão, né? São relações inteiro, né? Já constituídas. E tem as relações que são construídas, que são, vamos dizer assim, buscadas, almejadas, né? Que são as relações conjugais, as relações afetivas de vínculos de amizade, né? Que você precisa construir. E isso se dá também muito nessa dimensão cultural. Então, o que você prioriza?
né? Quais as relações assim que são importantes para você? Então, por exemplo, do vínculo de trabalho, do vínculo das relações que você almeja ter como um projeto de vida, né? E isso também hoje, vamos dizer assim, as pessoas parece que elas se omitem muitas vezes de fazer essa parceria, né? Então é muito melhor eu ficar na minha, vamos dizer assim, do que eu compartilhar com você. Então essa ideia de cumplicidade também que é necessário num relacionamento, num vínculo, né? Então você precisa ter essa responsabilidade para manter isso. Então muitas vezes você espera que o outro lhe dê, né? Ou que você dê, mas toda relação ela tem a dualidade, né? Tem o meu lado e o lado do outro também, né? Então isso também hoje muitas vezes fica como que à margem quando você espera apenas que uma das partes, um dos lados, né, se comprometa. Né? E tem que ter essa responsabilidade, essa cumplicidade, esse comprometimento, né? Isso é o que o George Agamben, na obra Comunes, ele descreve muito bem essa situação, que é o munus. O que é o munus? O munus é aquela capacidade que a gente desenvolve, que permite que a gente assuma compromissos comuns, não só os meus. Compromissos do conjunto. Família é um mundo comum, né? Vamos fazer um intervalinho? Vamos ter muita coisa para discutir hoje, coisa bacana, né? Vamos hoje priorizar um pouco a música nacional, né? Começando aqui com a Gal Costa e também a Roberta Sá, né? A Roberta tem uma música muito bacana que fala assim de um mutirão de amor, né? A sociedade precisa ser amorosa. Então essa canção ela remete à ideia do amor como assim um instrumento, não gosto muito dessa palavra nesse contexto, mas como uma ferramenta. Uma condição para a gente superar também as injustiças sociais, porque o amor não tem só a dimensão desse sentimento um pelo outro, mas ele também é uma dimensão política. Eu acho que mais pro fim a gente podia discutir isso um pouco, a dimensão política do amor. O Aristóteles ele fala muito sobre a política da amizade, né, para que a sociedade viva bem e todos tenham um lugar nela, né? Bem interessante isso aí. Alcindo, antes de você colocar a música, talvez vamos dizer, né, que o amor é um sentimento de afeto que implica em atração, que isso que a gente dizia que no relacionamento, implica cuidado, né, implica proteção e um tempo também. O amor implica em tempo, né? Então essa ideia de que você tem que estar uma disponibilidade para. Sim. Que legal isso aí. Tempo de qualidade, inclusive. Claro, isso aí. Bom, gente, então vamos para o nosso intervalo e voltamos em seguidinha. Só no sambinha, com a Roberta Sá. Nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados.
Programa FM. Não que eu me iluda, eu acho até que você gosta de mim. Não que eu me iluda, eu penso até que você pensa. Mas não o suficiente pra ficar assim, calado, colado, sem beijo apressado, sem olhar pro lado, sem tomar cuidado com o fim. Não que eu me iluda, eu sinto até que você sente um frisson. O que não muda quando me diz que estar comigo é tão bom. Mas não o suficiente pra vencer o frio que a vida põe de frente, quase que frequentemente. Só um abraço quente preenche o vazio. Eu sinto até que você sente um frisson. O que não muda quando me diz que estar comigo é tão bom. Mas não o suficiente pra vencer o frio que a vida põe de frente, quase que frequentemente. Só um abraço quente preenche o vazio. Cansado da rotina? Sonhando em explorar as belezas do Brasil? Então prepare-se para viagens incríveis com a VDR Petri Turismo. A
VDR Petriturismo também se preocupa com a segurança e o conforto dos seus filhos. Oferecemos transporte escolar com frota moderna e motoristas experientes para que você tenha a tranquilidade de saber que os seus filhos estão em boas mãos. Não importa qual o seu destino, a VDR Petriturismo tem a viagem perfeita para você. Ligue agora para 3511-6020 ou visite nosso site e faça um orçamento sem compromisso. VDR Petriturismo, sua porta de entrada para as melhores viagens do Brasil. Quer se destacar em uma profissão que está em alta? Torne-se um técnico em informática na FEMA. Com vagas limitadas, essa é a sua chance de se especializar em tecnologia e conquistar um espaço no mercado digital. Em apenas 18 meses de aulas presenciais, você estará pronto para enfrentar os desafios da área da TI com confiança. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se agora pelo WhatsApp 991826272 e garanta o seu futuro brilhante na FEMA. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Sicoob tem plano para tudo, realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis, sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo app Sicoob ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. São mais de 35 anos de prestação de serviços de engenharia elétrica e comércio de materiais elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas, sempre com o foco na satisfação do cliente. A Foco conta com profissionais responsáveis desde o projeto até a instalação, inspeção e manutenção de toda a parte elétrica residencial, comercial ou industrial. Uma grande variedade de materiais elétricos e hidráulicos, com destaque aos itens de iluminação decorativa expostos em amplo espaço, no que sempre prima pela qualidade dos produtos e no suporte técnico especializado. Venha conhecer também a nossa loja e showroom na Rua Buenos Aires 512, no centro de Santa Rosa. Nossa missão é entregar serviços de excelência e produtos de qualidade. Foco Engenharia e Comércio Limitada. Que tal um cafezinho? Quem quer servir um café com bom preço e qualidade, saboroso de verdade, sempre no mesmo padrão. Não te preocupa, Greens Café é a solução. Tem pra alugar, tem pra vender, como quiser. Na sua empresa, sirva sempre Greens Café. Greens Café, máquinas de café para alugar ou vender. 3313-4798. Descubra a cor que combina com a sua personalidade. Na HS Tintas de Santa Rosa, você encontra tudo o que precisa para transformar seu ambiente com qualidade, estilo e mais. Nossos vendedores estão prontos para te ajudar a descobrir a cor perfeita que reflete a sua personalidade. Venha até HS Tintas e escolha a tonalidade ideal para dar vida ao seu projeto. Visite-nos e encontre a cor que combina com você. Avenida Borges de Medeiros, 420, Centro de Santa Rosa. A festa já começou na rádio que eu sempre quis. Fema FM. Estamos apresentando O Rumo das Coisas. Amar é quando não dá mais pra disfarçar. Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. Interessante essa frase inicial, né? Amar é quando não dá mais para disfarçar, né? É interessante esses começos de tentativa de encantar a parceira, o parceiro, né?
sempre tem esse ritual de causar alguma impressão, né? E não dá para mais disfarçar que o olhar está se cruzando. Esses rituais são bacanas na vida dos seres humanos. E observando bem, não é só do ser humano, esses rituais amorosos. A gente olhar assim entre pássaros e outros animais também, e já tem estudos que falam que também os vegetais, nas florestas, existem plantas que são mais amigas que as outras, não pelas substâncias que elas têm, mas sei lá, eu acho que pela proteção, né, que uma árvore numa floresta oferece para outra, ou sei lá, né, mas as relações amorosas têm rituais em todas as espécies que têm vida, né? Pelo olhar e pela voz. E pela voz, né? Isso é verdade. Silvia e Luciane, o amor precisa ser aprendido, né? Ele é parte do processo de aprendizagem de um ser que se quer ser de fato humano. Porque onde não existe humanidade, não tem amor, né? Teria o quê? Ódio, desamor, desafeto, essas coisas dos des, né? Por isso que numa sociedade em que se elege mais a aparência do que a essência, vamos dizer, né? A tendência é a superficialidade, né? E isso também é uma aprendizagem. Como é difícil, eu imagino assim, para os pais, principalmente para os pais, para as escolas, porque lá também se aprende a amar o próximo, porque vamos dizer assim, um círculo de convívio que vai se abrindo, né? E a gente precisa aprender a amar em todos os contextos. E os contextos, não só as pessoas que lá estão. O que nós podemos falar sobre a aprendizagem do amor? Só que não dá para disfarçar? Eu fiquei pensando na letra da música, que ela pode ser dual, assim, que é quando não disfarça mais que o outro percebe, ou quando não há mais como disfarçar o teu jeito subjetivo de ser também. Mas enfim. Mas o fato é que quando não dá mais para disfarçar, tu já tá fisgado. Tudo bem. Não precisa esconder que isso é da experiência humana. Não dá para disfarçar. Enfim, que eu fiquei pensando muito assim, essa questão da voz e do olhar, do cheiro. Por que a gente escolhe determinadas pessoas como nosso par, diríamos, romântico? Isso, né? Então, eu e Silvia estávamos conversando antes em relação ao próprio processo de subjetivação do bebê, né? Como é que ele tem essa relação com a mãe, como é que é feita, e eu digo com a mãe em função de que geralmente a mãe amamenta, a criança nasceu daquele útero, já tem uma relação vincular muito forte. E a própria relação com o pai também, ou com todo o círculo parental dessa criança, que ali são os primeiros contatos com o amor, com o cuidado, independente da situação. Sempre vai haver uma referência da criança em relação ao cuidado que ela recebe do outro, né? Então, penso que os primeiros momentos, enquanto a gente é criança, enquanto é bebê, é onde a gente começa a constituir a nossa forma de amar. E, de alguma forma, a gente vai buscar esses traços nas nossas relações futuras. Então, aí entra aquela questão, por que eu gostei de tal pessoa? Mas a voz, mas o cheiro, mas o certo trejeito. E agora me veio em mente, assim, porque ontem, essa semana, conversando com alguém, assim, justamente em função da provocação do Alcindo pro tema, a pessoa me disse assim, nossa, mas eu tenho dedo podre. Por que a pessoa vai repetindo os padrões de escolha? Né? O que característica ali que faz com que não faça uma escolha que seja mais
saudável para sua vida. Aí entra o sintoma também e várias coisas. Mas quer dizer, esse traço de relação lá com a mãe, com o início da nossa vida, ele vai marcar muito as nossas escolhas e a nossa forma de amar. Então, bom, aquilo que o Freud dizia, né? O adulto que somos carrega em si a criança que fomos. Então, eu acho que é muito por aí também pensar. E hoje em dia, aí voltando para a questão da tecnologia, eu acho que eu já vi situações que a mãe amamentando e com o celular na mão nas redes sociais. Então, perde o olhar. Já vi situações nesse sentido de crianças com 2 anos, com a tela na mão ali o tempo todo, passando adiante o desenhinho ou ouvindo repetidamente a galinha pintadinha, sei lá. Então, essa virtualização da vida... fica em loop, né? E essa virtualização da vida, das relações, ela também dilui esse olhar de amor, né? E muita coisa. Fiquei pensando nas relações de antigamente, 80 anos atrás, que era um outro conceito de amor também, que eu acho que depois a gente pode falar, mas eu vou passar para a Silvia. O que a Lu traz, eu acho que é muito importante de se refletir, que é esse aprendizado, né? Porque nós não nascemos sabendo, né, ser, né? Amar e saber ser, né? É um aprendizado, e esse aprendizado se dá a partir das relações e dos vínculos do universo onde a gente está inserido, né? Então, o primeiro universo é o familiar, né? E talvez aqui a gente também precisaria pensar um pouco de que modo as famílias estão investindo, né? E essas gerações que nós temos, vamos dizer assim, não vamos falar de todas, mas alguns, né? O modo como a família investe, né? O que é realmente, vamos dizer assim, ter um filho, ter, né, um membro a mais, né? E como você vai inserir ele nesse mundo posterior, a família, que logo vem a escola, e talvez a gente também teria que pensar um pouco o modo como a escola ensina a amar, né? Que essas questões todas do cuidado, das dimensões com os outros entes sociais que a gente tem pertencimento, né? E os próximos grupos de inserção, né? O grupo de amigos, os grupos sociais onde as crianças são inseridas, as diversas escolinhas que frequentam, de esporte, de línguas, né? Então, de que forma esses espaços também ensinam, né, as pessoas a ser, né? E isso vai se constituindo quando eu penso também que muito cedo as crianças hoje já estão, vamos dizer assim, colocadas num universo muito erotizado, né? E adultizado. Adultizado também. Então, talvez a gente não tenha essas etapas do desenvolvimento todas respeitadas, né? Para que a criança possa se desenvolver fazendo essas trocas sociais, né? Porque assim como você recebe, a criança também precisa ir dando os sinais desse aprendizado. Então, a criança hoje, por exemplo, assim, ela no primeiro sintoma que ela tem, ela já tem um diagnóstico, né? Então, a criança não pode mais ser criança, ela não pode mais ter uma birra, não pode mais ter um momento de dor e sofrimento, não pode receber um não, né? Não pode mais hoje nem se ensinar uma musiquinha onde tenha uma coisa proibitiva, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é inserida, jogada num universo virtual onde tem de tudo, né? Então, uma palavra talvez que vem associada ao amor é o limite, né? Para você aprender a amar, você também precisa saber o limite. Né? O que é possível, o que não é possível, o que tem pertencimento, o que não tem pertencimento. Então, o amor, porque senão também nós estamos criando hoje pessoas possessivas, né? E aí que está uma das dificuldades em amar, né? Amar não só o outro como uma pessoa, né, num relacionamento amoroso, mas também amar as coisas, amar
a própria sociedade que nós temos, né? O cuidado que precisamos ter. Então, é um aprendizado. E esse ato educativo, né? Que é responsabilidade das pessoas adultas, né? Então, os adultos é que precisam fazer essa transmissão, né? Esse ato de transmitir, talvez, que está fragilizado. Uma das características dessa sociedade líquida, não só, né, na questão do relacionamento, mas na questão também de quem faz a transmissão, né? Os adultos também estão fragilizados. E a palavra talvez não seja o principal meio para ensinar a amar, né? A ação, né? O exemplo. O exemplo ainda vale, né? O velho e bom exemplo vale, né? O Bauman também coloca naquela obra lá, e também tem outros pensadores que já tematizaram isso aí, que nós vivemos uma sociedade assim que tem pressa em tudo. O amor, ele não pode ser apressado, porque ele pressupõe a dimensão do conhecer-se mutuamente, né? Aquilo um pouco que tu falaste das trocas, quer dizer, e a gente nunca conhece uma pessoa em 30 dias, 60 dias, né? Entende? Em 40 anos. 40 anos. Será que a gente realmente chega a conhecer é verdade. alguém? É verdade, é verdade. Até porque as pessoas vão mudando no processo de existir, os afetos vão se modificando. Vão impactando. Circunstâncias internas, externas. Isso aí. Enfim, amar, eu acho que é algo muito complexo. Né? Conviver com essas diferenças. Eu acho que isso também hoje é difícil, né? Você conviver com as diferenças do outro, né? Porque você toma muito aquilo que é o teu ideal. Então, aquilo que a gente falava no início hoje, há uma idealização muito grande do outro, né? E você às vezes não percebe que aquilo que você idealizou não é o real. Sim. Né? Então, o real às vezes, né, tem traços que você não suporta. E como você vai viver isso? Então, quando o Alcindo falava antes, né, eu sempre digo, o amor é prudente também, né? É prudente, Então, você precisa ter esse tempo, essa aprendizagem que nós estamos tentando criar alguns ganchos para a gente entender um pouco isso, né? A aprendizagem do amor. Ela pressupõe princípios, né? Princípios. Tinha uma expressão que tu sempre usava, como é que é? Princípios orientadores, como é que tu, lá na escola, no nosso tempo que trabalhamos juntos, falava seguidamente nas nossas reuniões lá, que eu achava assim isso muito bacana. A gente tem que ter norte para as coisas. A gente tem que ter assim aquelas plaquinhas que vão indicando o rumo. E plaquinha que indica rumo não significa que ela está infringindo a nossa liberdade, porque nós ainda temos um espaço para decidir se nós queremos seguir aquilo lá ou não. O que eu percebo muito é que, de fato, acho que nós estamos carentes de rumo. Nós estamos... e um pouco aparece naquelas estatísticas aí dos solteiros e solteiras, nós estamos assim estafados de abundância de lacrações, no sentido assim, faz isso que vai dar certo, mas ninguém testa, é que nem receita, né? Entende? Eu vi outro dia uma pessoa comentando que pegou uma receita no TikTok de pãozinho de batata doce. Até eu me deu vontade de fazer, me deu vontade agora de comer, né? Pão de batata doce. Minha mãe fazia. E disse que ela seguiu a receita certinho, e não deu certo. Ficou abatumado. Então, às vezes, tem alguns nortes que dão por aí nessa sociedade com pressa que deixa a vida abatumada. Para usar uma expressão. Então, talvez isto também teria que vir muito mais de berço do que da escola. A escola pode ajudar a compreender melhor, né, o mundo que nós estamos vivendo. Entende? Para quê? Para que as pessoas possam se movimentar nesse mundo com todas as suas características
E também entender as características dos outros, da própria sociedade, coisa assim, e saber fazer as escolhas. Não foi como é que usou um termo antes, não ter dedo podre, né? Mas aí entra uma questão do dedo podre, né? Agora, ouvindo a tua fala, que a família deve começar, então, só para problematizar um pouco essa questão, nem toda a criança que tem acesso à escola, que vai para a escola, sim, teve uma família que conseguiria dar conta de estruturar essa forma de amar. A gente sabe que tem crianças em condições desumanas, então tem todo um contexto social que, sim, na minha opinião, a escola deveria estar tão comprometida, assim como a Silvia falou. A responsabilidade com a criança é nossa, enquanto adultos. Então, se aquela criança não tem condições dentro de do laço do círculo familiar de ter essas informações, de aprender a ter uma forma mais afetiva de amar, sim, a escola tem essa responsabilidade, sim. E eu acho, assim, que também no sistema educacional nós estamos vivendo um grande problema, que é educação financeira, por exemplo. Cara, acho ótimo, porque eu até hoje esqueço de pagar uma conta ou outra, porque eu muito sem noção nesse sentido. Mas a competição, ela é muito mais estimulada dentro do ambiente escolar do que a construção de laços afetivos e coletivos. Não estou generalizando, mas é o que eu percebo. Então, tudo é uma recompensa, tudo é nesse mérito de ser o melhor no inglês, o melhor não sei no quê. Se tu olhar assim, a maioria dos projetos de vida que estão sendo oferecidos são projetos de vida ou para o trabalho, ou para o consumo, tem alguma relação nesse sentido, ou para as tecnologias. Mas para ser, tá difícil. Apenas aquelas dimensões que permitem que em determinados ambientes, entre eles o do mundo do trabalho, né, não se tenha vontade de fazer uma greve, não se tenha vontade de exercer a liberdade. Sim, a submissão dos corpos, segundo Foucault. Isso aí. Exatamente. Vamos fazer um intervalinho? Bora. E voltamos já. Gente, tá passando rápido esse programa, né? Voltamos em seguidinho. Olha só, Armandinho, Ana Lu. Espero que os professores não queiram minha cabeça. Mas eu acho que... De repente uma nuvem cobriu a lua e o mar escureceu. Por que você não sai de trás da nuvem pro mar ficar mais lindo? Só falta você. A minha alma fica mais tranquila, a vida harmoniza quando vejo você. E hoje eu caminhei a praia inteira com os pés na areia, coração em alta
pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira. Vida é brisa passageira, não deixa passar. Lembrar você me faz pensar besteira. Praia brava, lua cheia, cadê Ana Lua? Yeah, 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 yeah. Cadê você? Yeah, 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 yeah. Que você não sai. Cadê Ana Lua? E você? Oi, oi. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Pra você guardei um amor que nunca soube dar, amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei um amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorri, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz nos giz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação nenhuma, isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz, céu, cheiro e ar, na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis edifício, pedra e ponte, desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam sinos feitos, sinos trilham a infância, terço, berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer,
deixe para depois o que pode transformar o seu futuro hoje. Inscreva-se agora na FEMA ou fale conosco pelo WhatsApp 991 82 62 72. Prepare-se para um futuro de sucesso. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Diversa utilidades e presentes, ampla variedade em utensílios domésticos, como jogos de copo, faqueiros, panelas, travessas, assadeiras Marinex, caixas organizadoras de vários tamanhos e cores, potes para mantimentos, potes para freezer e micro-ondas, mamitas, baldes, bacias, lixeiras e muito mais. Na Diversa, você pode parcelar as suas compras em todos os cartões de crédito. Diversa, qualidade e preços baixos se encontram aqui, na Rua Almirante Cabral, 181, no centro, em Santa Rosa. Fone WhatsApp 3512-6106. Rádio Educativa FEMA FM 106,3. Informa a hora certa. 9h15. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos apresentando o Rumo das Coisas. Ela me namora e na maneira do condomínio lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar, não me mostro. 9h16, 9h16, o programa Rumo das Coisas hoje está conversando com as duas psicólogas, professora Sílvia Colombo e Luciane Miranda. O assunto é o mito do amor romântico em tempos de relações líquidas. E no último bloco nós puxamos um gancho para a gente refletir um pouco sobre essa dimensão do amor como um processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo amar. A gente tem que aprender a amar. E a gente aprende com os outros. Se os outros têm amor para te dar, a gente aprende a amar. Né? Se os outros têm só ódio, negacionismo e outras coisas para te dar, é isso que a gente vai acabar introjetando. Não como uma regra absoluta, porque o ser humano sempre tem um espaço para o inusitado, né? Isso que eu também acho bonito na humanidade, né? Sílvia, nós falamos sobre essa dimensão do amor, mas pelo que eu andei pesquisando essa semana, o amor também, em muitas situações, ele tem uma dimensão quase que de cura, né? E aqui em off, aqui no intervalo, a gente se acordou para uma questão muito importante. O número de crianças com problemas de saúde mental é muito grande. Não estamos falando dos adultos. Isso poderia ter alguma relação com essas relações familiares que estão muito assim, enfadonhas, vamos dizer assim. Sei lá, não tem aquele brilho no olhar, aquele brilho do bem viver, não por falta do bem querer dos pais, mas pelo modo de vida moderno. Tem mãe que é um desespero, corre para cá, corre para lá e assim vai, e leva de arrasto um filho e assim vai, tudo na pressa. É uma sociedade que tem pressa e que às vezes tira da mãe, estou falando aqui da dimensão da mãe, né? Mas do pai também, a dimensão do direito dela exercer a maternagem, de ter o tempo para o filho e assim vai, né? Não sei até que ponto essa sociedade não criou uma cilada para as mães e por tabela também os filhos.
sim, tem estudos que mostram, né, que para a sociedade como um todo, né, essa falta de, talvez, de solidez, essas relações mais voláteis até, né, essas relações que muitas vezes são enfrentadas. A mãe hoje, principalmente, né, as mulheres estão sofrendo, sim, com essa cobrança que se faz pela questão de ter uma autonomia profissional, ao mesmo tempo dar conta da maternagem. Os pais também, por cada vez mais serem cobrados no sentido de dar conta, né, de cada vez mais ter que suprir, ter que, né, dar conta. Essas conexões rápidas que nós temos hoje, né? Tudo tem que ser no tempo, nem é presente, é imediato, né? Imediato, não se tem mais uma relação com o passado e nem essa dimensão de prever o futuro, né? Que a gente precisa ter esse olhar para com o futuro, né? E sim, essa fragilidade dos relacionamentos, elas tem impactos na vida, né, das pessoas e na vida psíquica, principalmente na saúde mental, né? No sentido assim, o que nós temos de casos hoje na infância com ansiedade, né? Crianças com depressão, a questão do pânico, né? Sim. Que assim, cada vez mais casos, síndromes que hoje a gente tem já crianças com pouca idade tendo um diagnóstico, né? Então, com certeza nós temos reflexo, sim, dessa liquidez com que a sociedade está vivendo hoje, né? E o danado é que a criança não consegue interpretar isso, né? E também, vamos dizer assim, a forma como a gente busca a solução parece que é mágica. Eu particularmente me preocupa muito essa ideia de que crianças tão pequenas já estão assim, diagnosticadas, medicadas e o pior que eu acho, rotuladas, né? Elas já vão com um carimbo para a vida, assim, né? Então, isso faz até com que as pessoas percam aquele dinamismo de querer, né, ser. Eu né? vou ser assim. Cria uma passividade frente à busca, né? E essas crianças crescem, elas não ficam crianças, né? Elas então se tornam um diagnóstico. Isso. E então nós temos uma geração adolescente, hoje adolescentes, né? Também aquilo que a gente trazia antes, parece que eles não têm mais um ideal de aquele vigor, né? e aquele ideal de buscar, né, um futuro, né, tanto na dimensão afetiva também. Então parece que precisam viver hoje com uma ansiedade muito grande, né? Então nós precisamos cuidar. Eu penso assim, essas questões hoje que são, as clínicas estão cheias, né? O trabalho também, né? Eu acho assim, o sofrimento no trabalho, o estresse que se cobra. Então a gente vê pessoas jovens hoje não conseguindo mais dar conta de assumir, né? Que eu acho que as pessoas precisam ter os dois lados, né? O lado, vamos dizer assim, da relação afetiva, formando um vínculo com o outro, e o lado do vínculo com o trabalho também. Então, parece que as pessoas não conseguem mais se organizar para as duas coisas, né? Então, ou elas querem ser felizes só no trabalho, ou parece que precisam ser felizes só na dimensão, né, do relacionamento amoroso, né? E não conseguem mais conciliar isso, né? E esse tempo, então, parece que o tempo é um tempo tão precioso que as pessoas não conseguem mais ter uma dinâmica de vida, né? Pensando assim, na sua estrutura pessoal também, né? Então parece que tu joga tudo isso para uma dimensão do outro e não mais olhando a sua singularidade também, né? Tu sabe, falaste de adolescentes. Eu já comentei várias vezes e é o que eu penso, me dou a liberdade de pensar a partir dos paradigmas que eu imagino e pela minha experiência também de praticamente 40 anos de convívio com adolescentes, né? Como professor, eu acho que esses programas de inserção do adolescente no mercado de trabalho,
E de certa forma, eles vêm acompanhados de uma pressão social de que tu logo tem que ter a tua renda, né? Eles não têm tempo para se formar. E não é só concluir o ensino médio, coisa assim, e às vezes lá meia boca, muitos casos que a gente vê, 16 anos, não consegue dar o giro nos estudos, porque não consegue conciliar nem o trabalho direito, então se forma aí, né, tipo Nejo, coisa assim, né, que já tem um estudo mais simplificado, né. Eu acho isso um crime contra a adolescência. Não dá o direito desse adolescente adolecer de verdade e se formar humanamente falando. E quando eu falo humanamente falando, eu estou pensando assim, ó, não basta para esse jovem estar numa escola aprendendo matemática, geografia, né? Não. Ele também tem que aprender todas aquelas disciplinas que foram banidas historicamente das escolas, como, por exemplo, aprender a se expressar através da linguagem do teatro, da música, da dança, tantas outras artes, porque é isso que vai dar uma consistência interior, afetiva, um amor próprio e um amor pelo mundo. Esse jovem não é formado para ter amor ao mundo, entende? Então, existem, talvez a maior parte das dimensões realmente humanas estão sendo negligenciadas na formação desse adolescente. Ele não consegue adolescer, porque o fim último dele é o trabalho. Principalmente, né? O trabalho como uma remuneração, mas eu vejo assim, o que o jovem não aprende hoje, Alcindo, é esse trabalho no cotidiano, é o trabalho inclusive para sua subsistência. Ele precisa aprender a trabalhar no sentido assim, ó, de organizar as suas coisas, de auxiliar naquelas coisas da sua própria família. Então, é uma ênfase, isso é uma ênfase muito grande para o trabalho como um trabalho já com remuneração. Mas e o trabalho como aquilo que dignifica a pessoa no sentido da sobrevivência. Esse é o trabalho humano, né? Formar-se como pessoa. Isso que precisa ser. E isso parece que hoje ele não pode fazer. Essa dimensão dele ter que se inserir logo no mercado de trabalho, ele vem de encontro até de uma matéria que eu fiz para o Cooper Jornal anos atrás. Eu entrevistei o Dr. Nogueira. Nogueira tinha umas sacadas assim, eu sempre digo, é o maluco beleza. Ele, tanto é que deu a seguinte manchete: os bad boy também choram quando ouvem Renato Russo. Achei que no máximo, cara, dei a manchete para a matéria. Ele falando assim, que havia um momento aqui na história da nossa região, e nós lá na escola a gente percebia, só que parece que a gente não conseguia interpretar que aquilo era um fenômeno. Muitos adolescentes já estavam mandando para fora de casa, os pais meio que expulsavam de casa, porque alguém tinha que sair, eram épocas de crise muito grande, né? Alguém tinha que sair para ajudar a ganhar um troquinho. Aí vinha a menina, estudava um turno para ser professora e trabalhava de doméstica lá, ganhava pouso, os pais traziam salame, queijo, mandioca, batata, um monte de coisa, e ganhavam uns troquinhos, e boa parte desse dinheiro ia para quem? Ajudar na subsistência dos que ficaram lá. A gente viu muito disso, né? Eu digo assim, essas meninas, a grande maioria delas, era aquela mentalidade do imigrante. É vencer ou vencer, fazer a América. Vencer ou vencer. Muitas venceram. Mas eu digo assim, ó, eu acho um crime subtrair esse período rico de formação humana, formar-se como pessoa, que eu acho que isso seria fundamental. E vem resolver esses poucos dinheirinhos que ganha. Na verdade, é uma necessidade criada o quê? Pelos baixos salários, pela desvalorização do valor monetário do trabalho, entende? E aí vai. Aí, claro, alguém tem que sair, trabalhar. Então, na verdade, a renda familiar hoje é uma composição de pingados. É uma composição.
E, em troca disso, a subtração de uma fase importante da vida de um jovem que precisaria estar aprendendo a ser. Eu tenho essa visão. Eu acho que é um crime que se faz. Política pública boa seria aquela, tá, guri, te forma, né, educação integral, e aí vai, apresenta o teu resultado, e para isso tu tem uma bolsa que vai ajudar a família. E eu acho que se dá isenção fiscal para tanta gente que não merece. Então dá para um adolescente se formar, porque nada melhor que um país, uma nação ter jovens bem formados, né? É menos violência, é menos tudo nas sociedades, né? Eu fiquei pensando aqui que em relação a isso já acontece desde a mais tenra infância, claro, né? Essa instrumentalização do sujeito. Porque se a gente... E aí fiquei pensando nas classes sociais e essa divisão econômica que existe muito marcada no nosso país. Mas se a gente pegar essa situação que tu estás trazendo e colocar para uma família de classe média alta, algo assim... Mas esses não estão no trabalho. Eles estão fazendo cursinho, estão estudando. Mas olha só, Alcindo, a pressão é a mesma. É diferente economicamente, mas é a mesma. Tá. Porque mesmo um adolescente de classe média alta, enfim, ele passa pelo mesmo processo. Porque ele tem que ser melhor, ele tem que fazer 1000 cursos, ele também não vive a adolescência dele. Então, é o discurso social capitalista que está colocando isso desde criança. Então, que lugar o amor vai ter dentro dessa sociedade se eu tenho que estar competindo, ser o melhor, não importa de onde eu venha, né? E trazendo para a classe com maiores dificuldades, né, de acesso, piora ainda, porque eles vão competir com outros que tiveram uma educação primeiro mundo. Então, a desigualdade, ela se mantém muito forte no meio disso, e o amor se perde. Como que eu vou ter tempo para amar? E aí, verdade, pensando nisso, eu lembrei também da Maria Rita Kell, que ela tem um livro muito bom, chamado Aceleração e Depressão. E aí ela faz toda uma relação a partir de estudos, a partir do olhar da psicologia, da psicanálise, em relação ao sofrimento mental e o aumento gigantesco de casos de depressão desde muito cedo. Nós temos crianças deprimidas de 3, 4 anos, né? A gente tem a depressão, a questão da ansiedade, a angústia. Eu acho que, como a Silvia trazia, angustiados todos nós nos sentimos. Até eu aqui falando dessa questão do amor, sinto uma certa angústia, porque por onde a gente vai tocar o outro, né? Mas o aumento desses diagnósticos e de incidências de pessoas com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, muito forte, a ponto de paralisar. Né? Meu Deus. E aí a gente entra com outro problema, né? Alimentamos uma indústria farmacêutica também, e essa medicalização da vida também afeta na forma de amar, né? Porque fragiliza, então às vezes eu brincando, às vezes me pergunto, meu Deus, aqui em Santa Rosa, em cada esquina tem no mínimo 2 ou 3 farmácias que hoje vendem de tudo. Um mini mercado já. Mas se tu for olhar nessas campanhas que se faz de recolher tampinha, lacres, recolher blisters de medicamento, cara, eu me lembro quando eu trabalhava no Cairu, era sacos e sacos por mês de blister. Isso aqui, aquela embalagenzinha onde tem o comprimidinho dentro. Aí tu vai olhar assim, que medicamentos são esses? A grande maioria é faixa preta. E nós vivemos uma sociedade doente. Então, nós vamos fazer um intervalo, e eu acho que é muito interessante a gente pensar assim, é bonito o amor romântico? É bonito, nada mais bacana, até para quem vê.
casais que realmente expressam esse bem-querer, esse cuidado um pelo outro, que gostam de celebrar a própria vida, as suas dificuldades, e que o jeito como deram a volta, tudo isso é humano. Mas o amor é muito mais que isso, né? Eu gosto muito de uma expressão de Santo Agostinho, que ensejou a tese de doutorado da filósofa Hannah Arendt. Amor mundi. O amor que Deus deu para a humanidade é o amor ao mundo. Então não basta eu ter amor próprio ou pelos meus filhos, pela minha família. Eu tenho que ter amor também pelos entornos que permitem que eu possa manter eu, a esposa e filhos com dignidade no mundo. E uma cidade que cuida mal da natureza, cuida mal das condições materiais de existência, é uma cidade que não tem amor ao cidadão. Então, aí entra a dimensão política do amor. Hannah Arendt fala muito disso aí. Não existe uma sociedade... Vai dizer que lá em Gaza, Israel é uma sociedade amorosa? Hoje... Uma sociedade amorosa não comete genocídio de crianças. E por aí vai. Então, a dimensão do amor, por isso que eu digo assim, ela é basilar. Ela está na base de toda civilização. Não só de uma relação a dois, mas a dimensão do amor é a base de toda civilização. Com certeza. Eu gosto muito desse conceito, assim, do amor pelo mundo, pelas pessoas. Amor mundi. Exatamente. E acho que a gente está muito precisado disso, assim. Tá louco, e em tia? pequenas ações também. Tu queria falar, Silvia? Não, pode, próximo bloco. Eu gostaria de explorar um pouco mais essa dimensão amor-realidade, né? Porque eu acho que também é tarefa do amor construir um mundo amoroso, né? Vamos fazer um intervalinho então e voltamos em seguidinha. Agora, 2 sambinha bem maneiro que fala de jeitos diferentes, mas o assunto é o amor, né? Voltamos já já. Paulinho da Viola. Noto pelo seu procedimento que o seu coração acabou encontrando. Quando eu falo no nome dela, você sorri, seus olhos ficam brilhando. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Não é preciso mentir pra ninguém, e muito menos para mim que já sou seu amigo. Pela felicidade que ele contém, esse seu amor já não corre perigo. Sei o que é gostar de alguém e chorar de saudade, eu já chorei. Desejo que ela permaneça dentro do seu coração e que a felicidade não esqueça de você. Mas eu noto pelo seu procedimento que o seu coração acabou encontrando. Quando eu falo no nome dela, você sorri, seus olhos ficam brilhando. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Não é preciso mentir pra ninguém, e muito menos para mim que já sou seu amigo. Pela felicidade que ele contém, esse seu amor já não corre perigo. Sei o que é gostar de alguém e chorar
de saudade eu já chorei. Desejo que ela permaneça dentro do seu coração e que a felicidade não esqueça de você. Mas eu noto pelo seu procedimento que o seu coração acabou encontrando. Quando eu falo no nome dela, você sorri, seus olhos ficam brilhando. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Fema FM. Quando falo de amor pra valer. Lembro que o tempo passou, realmente não quis esquecer. Quando falo de amor só pra mim. Alcione! Mesmo se eu morrer de amor, ele não chega ao fim. Amor demais é capaz de trazer magia. É o encanto da noite, a luz do dia. Amor é cheiro, é tempero, é sabor. Todas as cores do céu. Quem ama prova do mais doce mel. Amor é cheiro, é tempero, é sabor. Todas as cores do céu. Quem ama prova da vida mais doce mel. É demais o teu sorriso, é demais minha saudade. Toda vez que eu te vejo, dá vontade de voltar ao paraíso, longe da realidade. Esse amor é que eu falo de verdade. Quando falo de amor pra valer. Lembro que o tempo passou e a mente não quis esquecer. Quando falo de amor, falo é bom pra mim. Mesmo se eu morrer de amor, ele não chega ao fim. Amor demais é capaz de trazer magia. É o encanto da noite, a luz do dia. Amor é cheiro, é tempero, é sabor. Todas as cores do céu. Quem ama a prova da vida, o mais doce mel. Amor é cheiro, é tempero, é sabor. Todas as cores do céu. Quem ama a prova da vida, o mais doce mel. É demais o teu sorriso, é demais. Toda vez que eu te vejo, dá vontade de voltar ao paraíso, longe da realidade. Esse amor é que eu falo de verdade. É demais o teu sorriso, é demais minha saudade. Toda vez que eu te vejo a mentir, dá vontade de voltar ao paraíso, longe da realidade. Esse amor é que eu falo de verdade. Toma da mão pra ficar bonito. De verdade. Esse amor é que eu falo de verdade. Diretamente da terra do tambor de crioula, boi do Maranhão e outros batuques mais. Minha comadre Alcione, faz barulho, terreiro!
Não conseguiu concluir seus estudos? Conclua com o EJA na FEMA, sem sair de casa. Aulas online, somente provas presenciais. Estude onde e quando quiser. Inscrições abertas no site www.fema.com.br ou informações pelo fone 3511-9100. Estude e veja sua vida se transformar. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Sicoob. Tem plano para tudo. Realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis, sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo app Sicoob ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Está chegando a 5ª edição da campanha Durma Bem e Faça o Bem da Acordare. O frio está chegando e sabemos o quanto é importante ter uma cama boa e quentinha para se acomodar à noite. Em nossas condições anteriores, junto com vocês, arrecadamos centenas de colchões, levando conforto e dignidade para muitas famílias. Este ano, queremos fazer ainda mais. Durante todo o mês de junho, doe o seu colchão usado e ganhe 30% de desconto na compra de um colchão novo. Acordare, durma bem e faça o bem. Atenção Gira Lover. O Gira Cardápio dos Girafas possui a linha de lanches com hambúrgueres e seus combos, churrascos e ainda sobremesas extraordinárias. Os bowls e os pratos feitos são a opção perfeita para o seu almoço, com a bebida de sua escolha. Os pratos vegetarianos também estão gira incríveis. Para as girafinhas de plantão, a linha Kids está pronta para a ação. Traga toda a família. Vem para os Girafas. Girafas Santa Rosa, especialista em acabar com a sua fome. Padaria e Confeitaria Nova Aurora. Há quase 3 décadas preparando sabores onde o ingrediente principal é o amor. Pães, cucas, tortas, doces e salgados. Lanches fresquinhos e gostosos. Cardápios especiais para reuniões, aniversários e eventos em geral. Em congelados, pizzas, escondidinhos, panquecas, entre tantas outras receitas. Atende das 7 da manhã às 7h30 da noite sem fechar ao meio-dia. Nova Aurora. Mais sabor a cada amanhecer. Rua Germano Docor, número 122, no bairro Cruzeiro, em Santa Rosa. Telefones 3511-1257, 999067608 e 999267707. Bom dia, Fema FM. Estamos apresentando O Rumo das Coisas. Amor igual ao seu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais verei. Amor que não se mede, amor que não se pede, não se repete. Amor, amor que não se mede, amor que não se pede, não se repete. Amor, amor igual ao seu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais verei. Amor que não se pede, amor que não se... 9h48, 9h48, estamos aqui nesse belo bate-papo falando de amor.
e como é da natureza do programa O Rumo das Coisas, sempre buscando outros ganchos para a gente fazer uma leitura mais complexa. Falar em complexidade, tive a oportunidade de esses dias a gente falar bastante sobre Edgar Morin, né? Que agora dia 8 de julho completa 104 anos e vai lançar essa semana um livro aqui no Brasil, prefaciado pelo Juremir Machado, que tem por título Só um Instante. Muito bacana, um homem de 104 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa, não é o último livro dele ainda. Ele ainda vai. Aquele francesinho ali é pau-ferro. Ele vai longe ainda, né? E dando contribuição, né? Nós temos aqui em Santa Rosa uma pessoa que estuda ainda hoje muito Morin, que é o teu ex-colega da Univille, o Celso Martinazzo. A gente faz academia junto. De vez em quando a gente se perde lá no pedal, na bicicleta, um do lado do outro falando de Morin. Mas é bem divertido, né? Então a gente tem que... E o próprio Morin diz assim que esse livro que ele está lançando agora aqui no Brasil é uma obra assim que ele recolheu alguns textos que as editoras se negaram a publicar. Mas ele acha que ele tem direito de publicar, né? Então ele está largando esse livro. E geralmente são contribuições assim, até bastante polêmicas, né? E eu digo assim, não fossem os loucos, talvez o mundo não estaria do jeito que está em termos de desenvolvimento científico e outras dimensões, né? E assim também, a Hannah Arendt sempre dizia assim, que onde não existe uma polêmica, que não é símbolo de encrenca, de briga, coisa assim, não, é polêmica, né? Que a gente podia traduzir numa linguagem nossa aqui, onde as coisas não são problematizadas, o pensamento para. Quer dizer, não nasce mais contribuição. A gente entra em loop e passa a papagaiar coisas que já estão pensadas. Então, se a gente quer que o pensamento avance, é necessária essa ousadia para constranger aquilo que aparentemente está normal. Por isso, uma vez o professor Justino e eu fizemos, grande Justino, né? Fizemos um programa aqui falando sobre a necessidade da transgressão. Transgredir, né? Perverter, entre aspas, a própria regra. Tu tem que atravessar a regra para que possa haver uma evolução, inclusive nos conceitos, nos valores e assim por diante, atualizá-los, né? Então é muito bacana isso aí, a gente poder pensar. E eu acho que nós estamos aqui constrangendo também um senso comum sobre o amor. É um sentimento? É um dos sentimentos mais nobres? É também. Mas eu digo assim, ele também se materializa. Um bom sentimento tem que se materializar. Concorda, professora Silvia? Ela já olhou para ti, para te falar. Bom, eu concordo. Tu viu? A professora agora já passou bastante. Agora quem fala é a discípula. Não, enfim, a gente estava conversando aqui no intervalo e construímos algumas ideias, mas eu gostaria de voltar aliás, primeiro, a partir da tua fala de agora, eu acho que amar é um ato de resistência, né? É de certa forma... É um ato revolucionário. Exatamente. Quem é que foi que falou isso aí? Foi uma pessoa que sofreu pra caramba. Mas enfim... Não foi o não lembro, eu tenho essa... Não, é uma mulher. Ela vem da área do direito. Não é aquela mineira, negra. Enfim, não sei. Mas eu gostei muito a frase é muito simbólica. Mas eu gosto, para fechar um pouco o que eu pensei durante todo o programa, assim, e pensei em muitas coisas. Acho que dá para fazer mais 2 programas sobre o amor.
Mas eu penso muito assim nessa questão do coletivo, tá? Então eu sei que o nosso tema hoje é o amor romântico, era muito mais para esse lado. Como um mito. Como um mito, mas eu acho que não tem como a gente pensar o individual, o amor de um casal, por exemplo, esse amor romântico, sem estar atravessado por todo o contexto social, que foi o que nós discutimos hoje, assim, que eu acho super importante entender que o jeito de amar, que amar vem desde a infância, né? Às vezes um jeitinho mais torto, com o dedo podre, às vezes em quando é super bem resolvido, às vezes em quando a gente vai para terapia para aprender e para saber o que é amar também. Gostaria também de colocar assim, poxa, tem situações e situações, mas tem pessoas que optam por ser sozinhas, que optam por estar solteiras e nem por isso deixam de amar. Sim. E aí a gente entra nessa questão do amor ao mundo, né, que eu acho tão importante, que a gente está tão precisado. O amor da arte também, fiquei pensando que a arte também como forma de sensibilizar nesse mundo que a gente está tão atropelado, tão acelerado, então de reencontrar costuras para que o amor tome um formato, faça laços e que esses laços a gente consiga manter, seja um amor de amizade, seja um amor romântico, seja um amor pelo mundo, pela planta, pela natureza, amor ao próximo, né? Pela própria história que a gente carrega. Então, acredito que o amor traz esse sentido de permanência e de continuidade para além da própria vida, porque é com o amor que a gente constrói esses traços em relação à sociedade, em relação àquilo que a gente produz. Então, pensei muito sobre isso, acho que é muito bom, assim, a gente poder discutir, né? Principalmente nessa semana de coraçõezinhos espalhados pela cidade. Coisa mais linda. Como é romantiquinha. Eu penso o romantismo também é importante, por que não? Porque aquela gestualidade, aquela gentileza, cordialidade, eu acho que isso é o tempero, né? Justamente. A vida precisa de tempero. Com certeza. E é esse amor, né, no sentido de que ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser anunciado também, né? Então, muitas vezes a gente fala, né, nesse olhar e nessa voz, né? Mas é o que transmite. Então, o amor não é aquilo que está só dentro da gente, mas é aquilo que se anuncia, né? Então, o quanto a gente também precisa estar envolvido, né? No sentido de poder compartilhar com os outros, com o meio onde a gente vive, e aí que o amor envolve então todo esse cuidado, toda essa atenção, né? Não só com as pessoas, mas como o Alcindo trazia e a Luciane também, com o espaço onde a gente vive, com a natureza, com a própria materialização daquilo que foi construído, por exemplo, os espaços públicos, né? O cuidado com isso, né? Então, o embelezamento, eu penso sempre o amor como essa ideia de embelezar, de cuidar, né? De tratar bem, né? E o amor faz com que as pessoas estejam sempre, vamos dizer assim, encantadas com a vida, porque amor é vida, né? Então, poder ter esse cuidado. Eu vi um podcast, uma fala do padre Júlio Lancelotti, discutindo lá. Ele tem muitas participações que eu acho assim muito legal. Para mim, um homem de fé mesmo, né? Ele usou uma expressão lá, amor com causa. O amor de Jesus pela humanidade, ele não teve nada assim de amor inerte. Ele é um amor ativo, é um amor com causa. Qual é a causa do amor? Salvar a humanidade, e nem só salvar as almas, né? Entende? Eu acho que tem que levar o corpo junto. É a totalidade, entende? Eu achei aquilo muito interessante. Eu pensei, esse homem, a causa do amor dele é lidar com essas pessoas que não têm lugar no mundo, que o mundo não os ama, pelo contrário. Uma vez ele estava mostrando assim um número de moradores de rua que tem hematomas, que tem queimaduras provocadas por outros, por cidadãos, as dores psicológicas vindas do desprezo, né? Aquilo que um cientista social falou uma vez, as chamadas escórias da sociedade, é o lixo da sociedade,
Não tem nem onde colocá-las, entende? Então, o amor, ele é transformador, né? Ele quer mudar essa realidade. A pessoa que realmente tem amor ao próximo. A fala do Júlio era sobre amar o próximo. Mas quem é o próximo? É aquela pessoa que eu simpatizo? Não, é a causa do próximo. Como eu me engajo na transformação que possa melhorar também a vida do próximo. Assim por diante. Meninas, hoje eu saí daqui feliz, né? Enriquecido pelas vossas falas, e eu fico muito agradecido a vocês duas terem aceito. Acho que só eu mesmo para tirar vocês de casa num dia que nem hoje. Um sábado de manhã, né? Sábado de manhã ainda, né? Úmido, frio, com chuva, mas amoroso. Mas o amor é isso. O professor Cláudio Boeira Garcia, que foi meu orientador no mestrado, sempre diz assim: Alcindo, tu que é filósofo, um filósofo nunca pode se furtar a um bom debate. Ele tem que estar lá. Porque é ali o lugar dele, do bom debate. Meninas, super abraço, excelente final de semana. E vamos curtir com as pipoquinhas, uns pinhãozinhos, porque esse fim de semana vai ser de chuva. E vem aí o cara mais sorridente da praça, com um painel FEMA. E nós voltaremos no próximo sábado, cheio de alegria também. Grande abraço para todos e até lá. A Rádio Fêmea Educativa apresentou O Rumo das Coisas.